Encontros Inacianos, promovidos pela revista Itaici, em parceria com Edições Loyola e Rede Servir. Os encontros são inspirados nos artigos publicados na revista Itaici, uma importante ferramenta de aprofundamento dos estudos inacianos. Ela oferece artigos de subsídio às pessoas que atuam na orientação dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola e também aos que estudam e praticam esse modo de orar. Sejam bem-vindos a mais um Encontro Inaciano. Eu sou a Ana Paula, eu falo aqui diretamente de Edições Loyola. E antes de apresentar o nosso convidado especial do dia de hoje, que é um convidado muito querido por todos nós, eu tenho alguns recadinhos. O Encontro Inaciano, ele só acontece graças à revista Itaici, a revista de espiritualidade inaciana. E se você ainda não é assinante da revista Itaici, eu convido vocês a se tornarem assinante. Além de ser uma revista maravilhosa, com muitos artigos, muitas reflexões acerca da espiritualidade inaciana, para você que é adepto dessa espiritualidade, né, e tem que ficar aí consumindo boas leituras, boas reflexões, então a revista Itaici, ela é indicada para isso. Além disso, tornando-se assinante da revista, você ganha um cupom de 35% de desconto para compras no site de Edições Loyola. Então, todos os livros de Edições Loyola que vocês quiserem comprar no site loyola.com.br, você ganha 35% de desconto. Um cupom que é válido durante toda a vigência da sua assinatura. Então, é importante que você saiba disso, porque além dos artigos que você encontra na revista, você ainda tem os livros sobre espiritualidade inaciana, que pode ajudar a agregar os seus estudos. Então, são fontes aí inesgotáveis de estudos mesmo, né? De reflexões. Então, você pode ter acesso a esse cupom de desconto, tornando-se assinante da revista Itaici. E, além disso, tornando-se assinante também, você vai ganhar o acesso ao acervo digital dentro do site de assinaturas. O que é o acervo digital? É o local onde você vai colocar o seu login e sua senha, vai acessar todas as edições da revista Itaici já publicadas até hoje, desde a primeira edição até a última edição agora, que é de 139. Já estamos preparando a edição 140, né? Ela vai sair em junho. Mas essa edição, que saiu agora em março, a 139, também já está disponível no nosso acervo digital, que você pode acessar do seu celular, do seu computador, de onde você estiver, né? Na sua casa, no seu trabalho, na sua paróquia, na sua comunidade. Então você vai ter a revista Itaici sempre em suas mãos, mesmo que ela não esteja fisicamente com você, dentro da sua bolsa, dentro da sua mochila, não é mesmo? Então, só para vocês saberem o que vocês podem ter de desconto, o que a gente encontra no site da Loyola? A gente tem um catálogo muito vasto sobre espiritualidade inaciana. E hoje eu trouxe para vocês aqui alguns livros, né, que posso dar exemplo aí, que são as duas últimas novidades, por exemplo, que nós tivemos. A Mistagogia dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. É um livro do padre Javier Meloni, um jesuíta. Esse livro é muito bom. Então, com 35% de desconto se você for assinante da revista Itaici. Temos outro aqui também do ano passado, Exercícios Espirituais, Compreendendo os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Também é uma novidade do catálogo de espiritualidade inaciana de Edições Loyola. Temos outras novidades aí que vão sair no decorrer desse ano, aliás, bons livros, excelentes livros, que vocês vão acompanhar aí, pode acompanhar nos canais de Edições Loyola, que estão por vir. E para que vocês saibam que os lançamentos, vocês também têm 35% de desconto, né? Sendo assinante da revista Itaici. Então não perca tempo, entre em contato pelos canais aqui que vão aparecer aqui no vídeo. Tem o canal do WhatsApp da nossa Central de Relacionamento de Edições Loyola. Temos o nosso site, né, de assinaturas, que é o revistaitaici.com.br. Então faça agora mesmo a sua assinatura. Além disso, eu gostaria de deixar uma indicação aqui de livro para nossas crianças, para iniciar as nossas crianças a leitura e também a oração, né? Padre Alex Nogueira escreveu o livro Orar Faz Muito Bem para Crianças. É um livro todo ilustrado, onde o Padre Alex ensina
as crianças a rezarem a oração do Pai Nosso. E ele explica a oração do Pai Nosso passo a passo. Então ele está aqui numa conversa muito, muito legal, muito lúdica, com o personagem Pedrinho, onde ele ensina o passo a passo da oração do Pai Nosso. Então, se você quer dar um presente muito valioso para uma criança, a indicação nossa é o livro Orar Faz Muito Bem para Crianças. Bom, acho que os recadinhos foram dados. Vou chamar agora o nosso convidado especial, Padre Adroaldo Palaoro. Ele vai falar sobre o seu subsídio que ele publicou aqui na revista 139 da Itaici, com o tema de exercícios espirituais, inspiração para viver a ecologia integral. Então ele vai falar aí um pouco da campanha da fraternidade desse ano também, né? E vai falar de tudo que ele pensou aí para escrever esse artigo, esse subsídio que está aqui nessa revista 139. Então, se você não é assinante, torne-se assinante. Você vai conseguir ler o artigo na íntegra e acompanhar aí as reflexões do Padre Adroaldo. Padre Adroaldo, desde já eu agradeço a sua disponibilidade mais uma vez, agradeço a sua presença aqui conosco e seja bem-vindo. O espaço é todo do Senhor. Olá, amigos e amigas. Eu sou o Padre Adroaldo, sou jesuíta, residente aqui em Itaici, junto a este santuário ecológico, para falar um pouco sobre um artigo que publiquei neste último número da revista Itaici, que é uma revista especializada em exercícios espirituais, e o primeiro número de cada ano também é dedicado ao tema da campanha da fraternidade, buscando inspiração nos exercícios espirituais. E é justamente este o tema do meu artigo publicado nesta revista. O início do meu artigo faz memória de 3 grandes eventos eclesiais. Já o ano passado, em setembro, no retiro Tempo da Criação, proposto pelo Papa Francisco, tinha como tema esperançar e agir com a criação. Nós estamos vivendo este ano o jubileu ordinário, com o tema Peregrinos de Esperança. E também, durante esta quaresma, este ano, a Igreja no Brasil chama a nossa atenção sobre o tema da ecologia, o cuidado com a casa comum. E, por isso, o tema é fraternidade e ecologia integral. E com o lema, e Deus viu que tudo era muito bom. Então, eu busquei neste artigo, em primeiro lugar, fazer este contexto eclesial que nós estamos vivenciando e buscando, então, alimentar essa virtude que é própria do ser humano, que é a virtude da esperança. Também a criação, a natureza, ela é peregrina, e peregrina de esperança. O próprio São Paulo vai dizer que toda a criação também espera ansiosamente a libertação dos filhos, ou toda a criação também aguarda ansiosamente a libertação da escravidão. Então também a própria criação, toda a criação está nesse processo de peregrinação. Ela procede das entranhas de Deus e se orienta para o mesmo Deus. Há um percurso histórico, há uma grande peregrinação. E o ser humano está integrado neste grande movimento. Então, quando o tema da campanha da fraternidade nos convoca a refletir sobre o cuidado da casa comum, o cuidado da ecologia, ela está fazendo referência não só a um cuidado com relação a alguma coisa específica, um animal, uma planta, mas ela nos chama a atenção para uma visão mais ampla dessa ecologia, que abarca, então, a ecologia também social, ecologia cultural, ecologia ambiental, ecologia interna, com esse mesmo tema geral, que é a ecologia integral, né? Então, esses temas deste ano ajudam a despertar em nós uma sensibilidade diante desta realidade que nós estamos assistindo, um processo contínuo, primeiro de desumanização.
de profundas rupturas sociais, religiosas, econômicas, políticas. Depois também com relação a essa destruição do meio ambiente, nós estamos sofrendo as consequências dessa destruição. Então, esses temas eclesiais visam despertar em nós uma sensibilidade para um compromisso com esta casa comum. O que é que nós estamos deixando para o futuro, né? Para os que virão. E por isso, então, também a experiência de fé implica também um compromisso com o cuidado, com a proteção desse jardim que Deus nos confiou. Essa foi a primeira missão, a primeira vocação do ser humano. Ele recebeu lá no início da criação. Guardar e cuidar do jardim. O mundo, a criação é um grande jardim. E o texto bíblico enfatiza o Deus que passeia pelo jardim. E Deus confia este encargo ao ser humano. E por isso o ser humano, com a sua criatividade, com a sua inteligência, ele deve ajudar a conduzir toda a criação em direção à plenitude. Então, por isso, no início do meu artigo, eu procuro colocar esse contexto eclesial, contexto social, no qual nós estamos vivenciando. E, a partir desse contexto, buscar inspiração nesse conceito inspirador, ecologia integral, que é um conceito proposto pelo Papa Francisco, que procura despertar em nós uma visão um pouco mais ampla da ecologia. Então, não é uma ecologia limitada a uma carência, simplesmente, né? Mas é uma ecologia que visa integrar todas as dimensões, todas as expressões das criaturas, e integrar o próprio ser humano dentro desse grande horizonte da criação. Então, o conceito de ecologia integral mobiliza o ser humano, mobiliza os seus recursos, as suas capacidades, a sua inteligência, para redescobrir o seu lugar dentro da criação. Então, o ser humano não está acima, não está abaixo da criação. Ele procede da terra, da argila, daí vem humano, vem de humus, né? Então, ele está em profunda sintonia com todas as expressões de vida. Ele não está ao lado. E ele recebe esse encargo, não para dominar no sentido de se impor, porque a palavra dominar vem do termo latino dominus, que significa agir como o Senhor age. Deus não age destruindo ou se apoderando da criação. Deus age de maneira gratuita. Então, toda a criação procede das entranhas misericordiosas de Deus. E o ser humano, então, recebe esse encargo, mas ele está integrado, ele não está acima ou abaixo, está em comunhão. Então, tudo está interligado, tudo está interconectado, todas as expressões de vida são importantes, cada elemento, cada planta, cada inseto, cada animal tem o seu lugar, nada está sobrando. Então, há uma interdependência entre todas as expressões de vida. Assim como a gente olha e contempla a natureza, contempla o jardim, a gente vai percebendo a diversidade de sons, diversidade de plantas, de animais, de insetos, mas está tudo harmonizado, tudo integrado. Então, há uma expressão grega que é cosmos, que é harmonia, que é a integração. Essa expressão, claro, que nós não encontramos na língua hebraica, cosmos, mas lá fala de céus e terra, né? E os gregos falam do cosmos, essa harmonia, essa beleza, essa integração de tudo e de todos. E o ser humano, então, está justamente junto a essa diversidade, porque ele procede do chão, procede das entranhas da terra, ele carrega todos os elementos físicos, químicos da natureza no seu corpo, no seu sangue. Ou melhor, podemos até dizer assim, que ele carrega o mundo, carrega a criação dentro de si. Cada ser humano é como se fosse uma arca de Noé, carregando todos os elementos físicos, químicos da natureza. Então, essa ecologia integral, ela busca harmonizar todas as expressões humanas integradas no meio ambiente, na casa comum, para que, a partir disso, possa brotar, então, um compromisso, um respeito e um cuidado
para que essa casa possa ser, de fato, casa de todos. Então, em primeiro lugar, foi um pouco revelar ou descrever esse conceito de ecologia integral, que é um termo recente, mas tem todo um significado, porque não se trata de privilegiar uma planta, um animal, mas se trata de ter uma visão mais ampla. E, sobretudo, né, essa ecologia também engloba a ecologia social. Quando o ser humano é violentado, quando há miséria, violência, ódio, isso significa que essa ecologia, né, social está sendo violentada. Então, por isso se trata de uma integração de todas as expressões da ecologia. Continuando aqui no texto, no artigo que escrevi, a partir dessa visão da ecologia integral, o texto realça que no mundo tudo está estreitamente interligado, interconectado. Então, são expressões de vida, né? Há uma interdependência que procura respeitar a diversidade, né, das criaturas, mas todas as criaturas, com o ser humano, tudo está num movimento em direção à plenitude. E aí, este respeito e este cuidado para que, então, de fato, essa casa comum, esse grande jardim, seja, de fato, a orientação, a direção diante do firmamento, diante do horizonte inspirador. Aqui no texto, eu procuro fazer referência a grandes temas bíblicos da criação, da aliança, da encarnação, que são textos, que são temas que fazem também referência a uma ecologia integral. Então, de fato, essa expressão ecologia integral, ela está fundamentada nesses grandes temas da Bíblia. A própria criação em si, né? Porque toda a natureza procede das entranhas de Deus. Depois a aliança, né? Toda a história da aliança. Deus faz aliança não é só com o ser humano, faz aliança também com as plantas, com os animais. Isso é muito claro na aliança que foi feita com Noé, né? Então, essa aliança que é feita com ele, mas também é feita com todos os animais e as plantas. Depois a encarnação, né? Ao se encarnar, Jesus Cristo assume toda a criação. O seu corpo também é constituído dos elementos físicos, químicos da natureza. Após a ressurreição, São Paulo vai falar do Cristo cósmico, essa ressurreição que afeta, ilumina toda a criação. Então, por isso, tudo está interligado, tudo está perpassado por essa presença divina. Então, tudo é sagrado, nada é profano. E vamos ver depois como Santo Inácio nos exercícios vai realçar justamente essa presença do Deus que trabalha, do Deus que habita, né, toda a criação. Então, também a expressão ecologia integral, ela supõe também uma mudança, ou recuperar a imagem bíblica de Deus. Nós temos talvez uma falsa imagem de um Deus que está distante, fora do mundo, insensível. Não. A imagem bíblica do Deus é aquele que desce. Não só criou, mas ele vem junto com a criação e habita na criação. Por isso, toda a natureza também é um grande templo. E, nesse sentido, então, o povo judeu usava muito a imagem da vinha do Senhor. A vinha é um pouco essa imagem da integração entre os elementos da natureza, né? A terra, a água, o ar, o fogo, depois o próprio ser humano, o fruto, o vinho, enfim, a vinha é o ambiente também da festa, da comunhão, da integração. Então, são essas expressões que ajudam a tomar consciência que tudo está interligado e interconectado. Esse é um pouco o início do artigo. Em seguida, eu vou fazer ligação, então, uma conexão com os exercícios espirituais, ou seja, a comunhão com o cosmos, ou a comunhão com toda a criação, é ponto de chegada e é ponto de partida dos exercícios. E aí, então, fazendo referência a dois grandes temas dos exercícios, dois grandes momentos, o princípio e fundamento, no início, e a contemplação para alcançar amor no final dos exercícios. Santo Inácio vai realçar justamente isso.
O ponto de partida dos exercícios está nesta maneira de se situar diante da criação. Então, o exercitante é convidado a sentir-se parte desse horizonte, dessa criação, e, a partir disso, vai brotando no seu interior uma admiração, um respeito, uma reverência, um encantamento, um assombro diante da diversidade da vida. Esse é o ponto de partida dos exercícios. E, com isso, brota na pessoa uma profunda gratidão. E a gratidão é esse sentimento nobre que vai atravessar todos os exercícios. Então, a gratidão é despertada por este situar-se diante da grandeza da criação. Então, isso aparece de maneira muito clara no princípio e fundamento, que é o ponto de partida dos exercícios. O exercitante vai fazer a experiência dos exercícios, mas uma experiência que é solidária, que é em comunhão, de toda a criação, toda a humanidade está fazendo também a experiência dos exercícios com o exercitante. Os exercícios não implicam uma fuga da criação do mundo, pelo contrário, implicam uma integração, uma comunhão. Então, o princípio fundamento já situa o exercitante nesse grande horizonte, nesse vasto horizonte da criação, e aí, então, vai brotando já no exercitante um impulso para o mais, um desejo de querer corresponder a essa missão confiada por Deus, a entrar em sintonia com essa presença de Deus em tudo e em todos, buscando a sua vontade e descobrindo qual é o seu lugar, qual é a sua missão dentro desse grande horizonte da criação. Junto a isso, então, nós vamos encontrar, já no início dos exercícios, um modo de orar que é bem original, que se chama consideração. Nós conhecemos outros modos de orar nos exercícios, né? A meditação, a contemplação, a aplicação dos sentidos, a repetição, o exame do consciente, enfim, diferentes modos de orar. Mas os exercícios começam propondo um modo de orar bem específico que está em profunda sintonia com este vasto horizonte da criação. Então, consideração. Nós encontramos ali nessa expressão a raiz latina sidus sideris, que significa sideral, horizonte, firmamento. Então, o exercitante começa os exercícios se situando diante desse vasto horizonte. Então, com isso, ele vai se sentindo afetado por dentro e vai brotando dentro dele um sentimento mais oceânico, uma visão mais ampla. Ele vai alargando a sua própria vida, vai percebendo que a sua vida está integrada, harmonizada com todas as outras vidas, que ele tem um lugar, tem uma missão nesse vasto mundo. Então vai brotando dentro dele um impulso para o mais, o maior serviço, o maior compromisso, uma maior presença, maior solidariedade, um maior cuidado. Então o Magis vai atravessar todos os exercícios. E esse Magis brota justamente desse encontro com a grandeza da criação, a grandeza da vida, a grandeza do próprio Deus. Tudo desperta um impulso para o mais. Então, com isso, os sentimentos que vão aflorando são sentimentos de assombro, de inspiração, de gratidão. E, de fato, é o ponto de partida dos exercícios. Com esse horizonte inspirador, aí o exercitante pode depois descer ao chão da sua vida. Os outros modos de orar, meditação, contemplação, vão ser uma explicitação dessa consideração, né? Ou seja, entrar em harmonia, em sintonia com o vasto espaço sideral, com esse horizonte. Podemos também recordar aqui uma frase de Santo Inácio, na sua autobiografia. Ele dizia que a maior consolação que ele sentia era, à noite, contemplar o firmamento, contemplar os céus, as estrelas, porque com isso sentia um grande impulso para servir a Deus nosso Senhor. Então, essa experiência própria do Santo Inácio que nós vamos encontrar nos exercícios, e essa experiência que também é proposta ao exercitante, porque justamente estar diante da grandeza da vida é que suscita, desperta sentimentos mais nobres, mais elevados, pensamentos mais elevados, desejos mais profundos. Então, essa consideração é o modo de orar bem original e que se expressa, então, numa atitude de uma profunda gratidão, de uma ação de graça, de agradecer, né? O exercitante vai tomando consciência que
que ele está envolvido por uma presença providente. Ele vai tomando consciência que toda a criação também está sintonizado com ele. Ele está em harmonia com toda essa criação. Então, com isso, a consideração vai despertando um sentir ecológico, sentir o universo. Ele não foge da criação do mundo para fazer uma experiência, ele carrega todo esse universo. E aí, então, os exercícios espirituais vão ser assim, uma oportunidade para o próprio exercitante perceber que a ecologia integral começa por dentro. Muitas vezes a pessoa carrega uma desarmonia interna, feridas, fracassos, crises, vive um caos interior. Então, é preciso primeiro estabelecer uma certa harmonia, um cosmos interior. Porque muitas vezes a crise ecológica, a destruição do meio ambiente, é a expressão de uma autodestruição, uma violência interior, onde não há um cosmos, mas há um caos, e com isso a pessoa projeta sobre os outros, projeta sobre a realidade a sua maldade, a sua violência. Então, a partir da consideração desse modo de orar bem original, os exercitantes também vão tomando consciência que é preciso primeiro estabelecer uma ecologia interna, né? Então, a ecologia integral também envolve essa ecologia interna, um cuidado consigo mesmo, com os seus sentimentos, com o seu próprio corpo, com a sua vontade, estabelecer uma pacificação interior, né? Isso que se chama processo de conversão, que é próprio da primeira semana dos exercícios. Então, com isso, a pessoa começa a ter uma outra sensibilidade. Ela começa também a sentir o universo, porque ela carrega o universo dentro dela. Ela não está fora, não está acima, mas está em profunda comunhão. E com isso, então, há uma sensibilidade que vai aflorando, em que a pessoa sente o universo assim como todo o universo sente. Quando o universo ele é destruído, violentado, ele também sente, porque é uma grande vida que está sendo violentada. Então, com isso, o exercitante vai despertando uma outra sensibilidade, chamada sensibilidade ecológica, porque implica justamente em despertar esses sentimentos, iluminá-los, para que, então, a partir desses sentimentos profundos, a pessoa, o exercitante, possa se situar de uma maneira diferente na relação com a criação e com as outras expressões de vida. E é interessante que na primeira semana dos exercícios há um aspecto, há um número assim, bem original, é o número 60 dos exercícios espirituais, onde aparece a criação como intercessora do exercitante. Nesse número 60, enfatiza-se que os anjos e os santos intercedem pelo exercitante. Mas não só os anjos e os santos, também diz lá as plantas, os animais, a natureza e a terra também, ela é misericordiosa, ela acolhe. Então, apesar da violência, da destruição do ser humano, o sol continua vindo, a chuva continua chegando, a terra continua produzindo os seus frutos. Então, há uma solidariedade universal. Então, também a criação intercede pelo ser humano. A criação toda ainda tem paciência com o ser humano, porque ela é misericordiosa. Ela carrega também as marcas da misericórdia de Deus nas suas entranhas. Então, apesar de toda a violência, ainda a criação protege, cuida do ser humano. Então, nesse sentido, vai brotar no exercitante uma exclamação de admiração com intenso afeto, porque apesar da violência, dos seus erros, dos seus pecados, né, das grandes rupturas que ele estabeleceu, ele vai percebendo que, apesar disso, primeiro que Deus sempre é fiel, Deus sempre é misericórdia, e que depois também a própria criação ela é misericordiosa, ela é acolhedora. Então, a criação como intercessora do exercitante, isso também é algo muito novo nos exercícios espirituais. E aí, então, o percurso que o exercitante vai vivenciando nos exercícios é um percurso de comunhão, de sintonia, de solidariedade com todas as expressões de vida. E aí o seu compromisso, a eleição que vai brotando também da sua experiência,
ela vai implicar também um cuidado, uma relação mais sadia com toda a criação, com todas as pessoas. Por isso que a ecologia integral, ela atravessa todos os exercícios, né? É claro que Santo Inácio não tematizou isso, mas as expressões que nós vamos encontrar nos exercícios espirituais dão margem para uma interpretação nessa linha. Há uma ecologia unificada, harmonizada, desde o princípio e fundamento até a contemplação para alcançar amor, quando o exercitante se situa diante desse horizonte e vai percebendo que Deus está presente em tudo e em todos. Então, tudo é sagrado, nada é profano, porque tudo é habitado pela presença divina. E aparece, sobretudo, aí na consideração do Adamório, contemplação para alcançar amor, essa imagem do Deus que é trabalhador. Ou seja, a criação é ato contínuo de Deus, né? Não é um ato passado. Não, Deus continua criando, recriando com sua presença. E ele, então, Deus associa o ser humano a este trabalho de cuidado, de proteção da vida. E aí, então, o último exercício, a contemplação para alcançar amor, implica, então, ativar essa sensibilidade do exercitante para que ele, então, seja uma presença inspiradora no seu contexto, na sua realidade. E ali, então, de fato, ele vai vivenciar depois, no seu cotidiano, essa ecologia integral vivida durante a experiência dos exercícios. Está mais sensível, mais aberto, mais em comunhão com toda a realidade. E por isso ele vai ter uma atitude mais aberta, mais profética, diante de tanta destruição, de tanta violência da criação. E o texto, então, meu artigo eu termino, então, reforçando justamente essa dimensão dos exercícios espirituais como uma mediação privilegiada para, primeiro, estabelecer uma ecologia interna e depois reconstruir a ecologia social, ecologia ambiental, ecologia cultural, enfim, diferentes ecologias, né, que estão todas elas sintonizadas no mesmo tema, ecologia integral, né? Então, os exercícios são uma excelente mediação para isso, né? Então, por isso que busquei inspiração nos exercícios para ter presente o tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Ecologia Integral, para despertar em cada pessoa, em cada exercitante, também esse compromisso com a sua realidade. E aí, então, termino convidando vocês também, quem quiser, adquirir a revista Itaici. Este é o número 139 deste ano, são 4 números por ano. É uma revista especializada em exercícios espirituais, então temos sempre artigos mais densos, temos também testemunhos, subsídios para a oração. É uma boa mediação para quem, de fato, deseja aprofundar a sua vida, redefinir a sua vida, reordenar, reorientar a sua própria vida, em comunhão com as pessoas, em comunhão com a natureza e em comunhão com o próprio Criador. Este é o sentido dessa mediação dos exercícios, que é uma ferramenta muito nobre para que cada pessoa possa redescobrir o seu lugar e a sua missão na igreja, neste mundo, na sua realidade, no seu cotidiano. E aí, com essa presença, fazer diferença na sua própria realidade. Agradeço a todos e que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Agradecemos a sua participação e esperamos você em nosso próximo encontro.